Olá! Hoje nós vamos falar sobre as nossas sombras, o nosso lado sombra. O que seria o nosso lado sombra? O nosso lado sombra é aquele lado que a gente nega, aquelas características que nós não gostamos em nós e juramos de pé junto que nós não somos assim. Todo mundo fala, fulano é assim, você é assado, mas você jura de pé junto que você não é. E você não quer saber que você é, você não aceita que você tenha essas características. Veja bem, eu falo características e nunca defeitos. Cada um é do jeito que é. Essas características, se não atrapalham a sua vida, se não atrapalham o teu lado profissional, os seus relacionamentos, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. As características, quando atrapalham a nossa vida, é que nós precisamos buscar ajuda para melhorar, para solucionar. Então, muitas vezes a gente procura a terapia porque a gente não consegue se observar e enxergar aonde está, dentro dessa escuridão que é a sombra, aonde está aquele ponto que nos atrapalha. Para Jung, essas sombras estariam dentro do inconsciente coletivo. Essas sombras são características nossas que nós trazemos muitas vezes, traumas vividos, medos vividos, situações traumáticas e também nós podemos trazer de vidas passadas. Eu, como terapeuta de regressão, já vi muitos casos, por exemplo, de relacionamentos mal resolvidos, sabe? Aquele relacionamento que você não consegue finalizar, mas ao mesmo tempo ele não se define, ao mesmo tempo você fica assim, enrolada com a situação. Então, nesses casos, normalmente são situações que nós trouxemos de vidas passadas, situações mal resolvidas lá, continuam mal resolvido aqui. Quando você percebe que esta relação ela vem de uma vida passada e ela está trazendo uma situação como se fosse uma continuação, você tem a opção, daí sim, de finalizar. De saber que isso não vai sair dessa situação, porque você está repetindo o padrão. As sombras normalmente te obrigam, é como se fosse uma bolha, ela te obriga a repetir padrão. Quem busca evolução espiritual, quem busca a libertação, quem busca a ascensão, ela precisa se libertar das sombras. O que a terapia faz com o lado sombra? É que a terapia é como se fosse um farolete, para você iluminar todas as tuas sombras e poder se enxergar realmente como você é. Não quer dizer que você seja mal. Por exemplo, tem algumas características, tem pessoas, por exemplo, que são de falar pouco, outras são de falar muitas, outras são impetuosas, outras têm uma característica de serem mais caseiras, outras têm uma característica de serem extrovertidas, outras introvertidas. São características. Umas têm de falar mais que a boca, outras falam de menos, são características. Tem gente que nasceu para reclamar, é medo. Quem gosta de reclamar, adora viver no medo. Da onde vem esse medo? Vem das sombras. Quando você ilumina a tua sombra, você descobre que você não precisa mais ter medo. Os medos foram de uma outra situação, ou de uma vida passada, não importa. Importa sim ser feliz. Quando a gente ilumina esse lado sombra é o mesmo que a projeção. A gente projeta no outro aquilo que nós somos. Freud dizia que quanto mais Pedro falava de João, mais ele entendia Pedro. Porque tudo aquilo que a gente fala do outro, nós estamos falando de nós próprios. E é muito interessante isso. Eu acho que essa questão de projeção é uma das piores lições que a gente pode ter na vida e uma das melhores ao mesmo tempo. Porque você quer se ver, procure prestar atenção na crítica que você faz do outro. Preste atenção no que você fala do outro. E procure em você em que momento você é igualzinho àquele outro.
Não estou dizendo que esse igualzinha tenha que ser ipsilitre naquilo que o outro faz. Às vezes é o que você gostaria de fazer e não faz. Mas você te incomoda por quê? Porque você gostaria de estar fazendo aquilo. Mas por uma questão de superego, ou de você achar feio, o seu lado muito crítico, você não faz. Se você não faz, por que o outro está fazendo, né? Percebe? Então, se eu não posso fazer, o outro também não pode. Muitas críticas estão ligadas a isso. Então, se a outra moça está usando uma mini saia e eu não posso usar, então ela também não pode. Aí o que eu faço? Critico. A outra está com um namorado. Eu não tenho coragem de ter um namorado naquele estilo? Eu critico. Então, gente, quando a gente projeta, é algo que está nos incomodando. Aquilo que me afeta no outro é um afeto. Por que me afeta se a questão é do outro? É interessante você perceber isso. Tem gente que diz assim, ó, conheço algumas pessoas assim, não concordo que tudo que eu vejo de defeito no outro é meu defeito. Querida, você concordando ou não concordando, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não é porque eu concordo que passa a ser e eu não concordo passa a não ser. Não é assim que funciona. Eu não concordo porque as minhas sombras eu não enxergo e não quero ver. E quanto mais firme eu pisar e dizer não aceito, não concordo, é porque o problema é sério comigo. Eu não quero mudar. É interessante, né? Às vezes tem gente que reclama. E quando você mostra que é justamente essa reclamação, essa crítica que você faz, que está te trazendo todos esses aborrecimentos, a pessoa não aceita. Sabe por quê? Vai que ela para de criticar e a vida melhora. Se a vida inteira foi reclamar, o que ela vai fazer daqui para frente? Ela não sabe elogiar, ela não sabe ser feliz. Então vamos reclamar para continuar o círculo vicioso e continuar sendo infeliz. Ah, você acha difícil? Conheço um monte de gente que ama ser infeliz. Sabe por quê? Porque aí eu fico no papel de vítima, né? A pessoa fica no papel de vítima, de coitadinho de mim, e um monte de gente paparicando. É bem assim. E você? De que forma você quer viver a sua vida? Como coitadinho de mim ou como um protagonista da sua própria vida? Descobrir a si mesmo não é bom e nem ruim. É se enxergar como é. Ah, mas eu não aceito que eu seja assim tão ruim. Eu não posso ser tão ruim. Por quê? Nasceu santo? Está aqui nesse planeta Terra aqui para enfeitar? Vamos partir do princípio que todos nós que estamos aqui viemos para aprender. Não viemos com manual e muito menos sabemos, nascemos já dizendo assim, ó, vai por aqui que aqui é o caminho. Não. A gente veio como espírito num corpo físico para aprender. Aprender é pegar para si o conhecimento e com esse conhecimento transformá-lo em sabedoria. Uma vez eu atendi uma moça que ela achava que não era desejada pela mãe e pelo pai. Ela sempre acreditou nisso. Na regressão ela descobriu que a mãe estava preocupada com a gestação dela, com ela vindo ao mundo, porque a mãe tinha medo que ela nascesse com algum problema de saúde. Veja bem, o feto dentro da barriga captou a preocupação da mãe,
a insegurança da mãe, só que não entendeu como uma preocupação de saúde. Ela só entendeu que ela não era bem-vinda. E ficou anos com essa ideia de que não era uma filha querida. Quando fez a regressão, se viu como feto e entendeu o que a mãe estava pensando depois de uma idade adulta, clareou que não era nada daquilo. Criança fantasia muito. Então, muitos medos que nós trazemos são devido à fantasia que nós fazemos na infância. Tem casos de vidas passadas que você viveu uma situação de perigo, você viveu uma situação de estresse. E por ter vivido essa situação de estresse, você traz esse medo para essa vida. Aí você se torna insegura, você vai, mas não vai muito, tudo para você é um sentimento de insegurança muito grande. Quando você descobre aonde está amarrado esse sentimento, essa sensação, essa insegurança, você se liberta dele. Por que muitas vezes você não consegue ficar no emprego? Já pensou nisso? Porque alguém lá atrás, de repente, duvidou da sua capacidade. E quando você está próxima de chegar a provar sua capacidade, se cria uma situação e você perde o emprego. Porque existe um mecanismo inconscientizado que te faz reagir dessa forma. Mas as sombras não necessariamente é coisa ruim. Você pode também ter um lado sombra que seja bom. Só que tudo aquilo que é sombra, nós julgamos como defeito, mesmo que não seja. Interessante isso. Por exemplo, vamos supor que você critique muito uma pessoa que tem iniciativa, que é proativa, que faz e acontece. É defeito? Não. Mas você é assim também e não aceita que você seja assim. Para você isso é ser metida, é ser intrometida, é não dar espaço para o outro. Como você critica isso no outro? Porque você é assim. É defeito? Não. Só que você não aceita isso como uma coisa boa. Entende? Então nem todas as sombras são coisas ruins. É a sua leitura que é negativa. Aí nós podemos fazer um paralelo com a questão da projeção. O nosso lado sombra projeta, nós vemos nossas sombras através do outro. De bom e de ruim. Então eu digo sempre, se eu enxergo luz no outro, é a minha luz refletindo. Se eu enxergo amor no outro, é meu amor refletindo. Se eu enxergo o outro caridoso, honesto e bom, é o meu lado bom, honesto e caridoso que está sendo refletido. Então, quando a gente vê a projeção no outro, não é só coisas negativas. Mas muitas vezes, até o outro ser generoso, caridoso, a gente põe defeito. Por quê? Porque eu não gosto desse lado generoso e bom que eu tenho. Então, eu critico. O lado sombra, Jung dizia que quando nós conseguimos iluminar as nossas sombras, nos enxergar como realmente nós somos, percebemos que não somos tão ruins assim. Mas também não somos tão bom quanto pensávamos que era. Se assumir como nós somos, nos faz inteiros. Ninguém mais te ofende. No livro do Carlos Castaneda, uma conversa que ele tem com Dom Juan, Castaneda era um antropólogo que foi para o México estudar os índios. E Dom Juan era um índio cacique, um guerreiro,
que iniciou Carlos Castanheda na arte de ser um guerreiro. E numa das conversas que os dois tiveram, o Dom Juan, que era o guerreiro, o mestre, dizia para o Carlos Castanheda: a diferença entre eu e você é que você é um pum. E o Carlos Castanheda ficou super ofendido. Por que você está falando isso? O que eu te fiz? Ele está vendo? Tá aí, ó. A diferença entre eu e você é que eu sei que eu sou um pum e você acha que não. Então, quando a gente se conhece, quando a gente se aceita, ninguém mais nos ofende. Ninguém. Aí vão dizer assim, ah, você é isso, aquilo, aquele outro. Desculpa, eu estou em processo de evolução. Sou assim mesmo. Não estou tentando enganar ninguém. Estou num processo evolutivo, ainda tenho esses defeitos, estou trabalhando neles, mas sinto muito, mas ainda sou assim. Mas vou melhorar, viu? Nada vai te ofender, nada vai te tirar do sério. É tão bom ser livre, é tão bom. Você não tem ideia como é bom saber que você não é perfeito, mas também não é tão imperfeito assim. É tão bom saber que você é livre, que você é um espírito em evolução, que você é um ser em evolução, que o eu sou, né? Tem a série do eu sou, que o eu sou que habita em mim é maior que os meus defeitos, que as minhas características, que as minhas críticas. Por isso, recomendo a todos, evoluir é o caminho da libertação e da luz. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero vocês se inscrevam no nosso canal, conto com vocês aqui para fazer o nosso canal crescer, coloque sugestão de vídeo, tá bom? Até breve!